O sino tocou e todos os alunos correram para suas salas de aula, incluindo Davi, que estava no seu primeiro dia da escola. Nunca tinha ido à escola antes em sua vida. Davi tinha 15 anos e nasceu em uma pequena vila. Ele e seu pai, um lenhador chamado Jorge, moravam no topo de uma colina. Desde criança, Davi ajudava seu pai a cortar madeira e a carregá-la das colinas. Essa madeira era vendida na cidade para sustentar a família e mantê-los aquecidos na cabana onde moravam. Devido à extrema pobreza, Jorge não podia arcar com os custos de educação de Davi, embora sonhasse com isso. Davi sempre ajudava seu pai e aprendeu o ofício de lenhador. Ele era habilidoso em afiar o machado e acertar as árvores nos lugares certos. Ele nunca teve amigos e nunca tinha ido à cidade. Um dia, Jorge contou a Davi sobre seus planos de enviá-lo para a escola. Davi perguntou o que era uma escola, e Jorge apontou para um prédio vermelho descendo a colina. Ele explicou que era um lugar onde Davi receberia educação, que o tornaria mais inteligente e lhe proporcionaria melhores oportunidades de trabalho do que o que ele estava fazendo. Davi não tinha certeza se entendia completamente o que seu pai queria dizer, mas assinou com a cabeça em concordância. No seu primeiro dia de aula, Davi estava sentado na sala de aula com todas as crianças novas. A professora entrou na sala e todos a cumprimentaram respeitosamente, incluindo Davi. A professora anunciou que todos os alunos deveriam compartilhar com a turma qual era a sua ambição de vida. Davi nunca tinha ouvido a palavra ambição e não fazia ideia do que isso significava. Ele só sabia que aprenderia algo na escola. Os alunos levantaram-se para compartilhar suas ambições. Alguém queria ser piloto, outro queria ser médico, outro queria ser engenheiro ou soldado, e assim por diante. Mas quando chegou a vez de Davi, ele ficou em branco. A professora perguntou a Davi qual era sua ambição na vida, e Davi perguntou ao professor o que era ambição. A turma inteira explodiu em risadas. A professora silenciou a classe e explicou a Davi que a ambição era algo que ele queria alcançar na vida, algo que ele queria fazer ou se tornar. Davi ainda estava confuso. Durante toda a sua vida ele cortou a lenha e carregou galhos das árvores na colina. Ele não tinha ideia de que existia algo chamado ambição, algo que ele deveria alcançar e que estava além do que ele já fazia. Davi respondeu lentamente: "Eu não tenho ambição. Eu corto madeira e carrego galhos de árvores na colina com meu pai. Trabalhamos durante o dia, comemos à noite e dormimos à noite. Não há mais nada além disso para nós. Conseguimos tudo o que planejamos de manhã até a noite." A turma riu novamente. A professora silenciou a classe mais uma vez. Era claro que Davi não estava mentindo e que as crianças simplesmente riam de qualquer coisa que não entendessem. A professora disse a Davi que ele precisava ter uma ambição. Sem ambição, ele seria uma pessoa sem objetivo, uma pessoa vazia que não tinha direção. Davi ficou perdido em seus pensamentos. Ele se levantou, mas estava em branco. Ele não conseguia entender por que a professora estava pedindo para ele imaginar algo, uma meta ou um destino. Para ele, toda a sua vida se resumia a cortar lenha pela manhã e dormir à noite. Era tudo o que precisava ser feito, e não havia nada mais além disso. Ele questionava a necessidade de percorrer um caminho árduo para atingir um objetivo distante. O que importava se alguém já estava em seu destino? Seria uma ideia horrível estar em seu destino sem ter percorrido um caminho de dificuldades e dores? Os alunos continuavam rindo, enquanto Davi parecia imerso em seus pensamentos. A professora continuou: "Davi, você não tem nenhum objetivo?" Ele respondeu: "Sim, tenho." Um grande sorriso se formou no rosto da professora. Finalmente um aluno tinha entendido a mensagem. A professora perguntou: "Qual é a sua ambição? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu destino, Davi?" Ele olhou pela janela como se uma profunda imaginação estivesse ocorrendo em sua mente e disse: "Eu quero cortar madeira pela manhã, beber meu chá à noite e dormir à noite." A professora respondeu: "Não, isso não é uma ambição, Davi, porque você já está fazendo isso." Davi respondeu: "Sim, não é tão ruim, porque já alcancei meu destino." A professora ficou irritada e dispensou a turma. Davi parecia confuso e sem resposta. Naquela noite, Davi contou ao seu pai, Jorge, o que aconteceu na escola. "Pai, estamos cortando a madeira das árvores que já estão aqui, mas a escola está me dizendo para cortar a madeira das árvores que não existem. Eles estão pedindo a todos que plantem uma árvore, esperem ela crescer e só então cortem a madeira. Estamos fazendo isso certo agora, sem esperar pelo crescimento de uma árvore", disse Davi. Jorge riu do feedback inteligente do seu filho e fez uma pergunta simples: "Como você se sente sobre sua vida, Davi?" Davi era feliz cortando lenha, pois era tudo o que ele havia feito. Ele encontrava satisfação e felicidade em seu trabalho, mas o novo mundo da escola, chamado ambição, estava tentando lhe dizer que a felicidade e satisfação não eram tão facilmente alcançadas. Era necessário muito trabalho árduo e dor para chegar ao objetivo, que parecia sempre distante no início da vida. A calma parecia estar sempre longe, e Davi deveria percorrer esse caminho para alcançar esses sentimentos, apenas para descobrir que quando chegasse lá, não havia nada de especial.
Esses sentimentos poderiam ser alcançados em qualquer ponto de sua jornada, ou mesmo sem uma jornada em si. George aconselhou Davi a dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Ele disse que todos também têm ambições, como se tornar professores de sucesso. George riu e deixou seu filho sozinho para refletir sobre seus pensamentos naquela noite. No dia seguinte, na escola, Davi foi o primeiro aluno a continuar de onde o professor havia parado no dia anterior. Ele compartilhou sua reflexão. Pensei sobre isso e sinto que quero ser médico. O professor sorriu e aplaudiu Davi, enquanto ele tomava o seu lugar e a aula continuava. Davi olhou pela janela e viu que estava chovendo. Nuvens cinzentas cobriam o céu. As nuvens não se moviam em uma única direção, apenas pairavam. A chuva caía sem um padrão específico, apenas molhando a grama. A grama não crescia em um desenho definido, apenas crescia livremente. Davi percebeu que os elementos da natureza não seguiam um plano específico. Eles simplesmente eram fiéis à sua verdadeira natureza. Então ele viu um jardineiro cortando a grama em um belo desenho, dando-lhe forma. Ele percebeu que os seres humanos não podem viver em harmonia com a natureza sem modificá-la. Eles também são parte dessa natureza, de forma irônica. Você vê, na vida existe realmente um caminho a percorrer? Existe uma meta para alcançar? Ou você está apenas deixando a grama da vida crescer livremente, permitindo que o reino da vida se estabeleça? Você está deixando a árvore da vida crescer naturalmente? Não há problema em ter ambições. Está tudo bem ser feliz onde você está agora. A vida está em constante evolução. Novas coisas são descobertas. Novas formas de vida são reveladas a cada dia, a cada segundo neste universo. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.